Graça e paz a todos, bom dia. Pastor Jansen aqui, e esse é o nosso devocional número 16. E eu queria falar um pouquinho a respeito de uma das estratégias que foi utilizada na Segunda Guerra Mundial e depois na década dos 60 também, 60 e 70, nas guerras da Indochina, que era plantar minas, desenhar campos minados para impedir que o inimigo pudesse avançar, que as tropas pudessem avançar. Então tornava-se necessário que primeiro o campo fosse, pelo menos um trajeto do campo, ele era liberado. Eles tinham alguns detetores, desenvolveram aí uma equipe para detetar as minas. Então por aquele trechinho, não o campo todo, aquele trechinho o exército passava, né? Mas era um trecho estreito. Já na guerra do Vietnã, por exemplo, aproximadamente 70% das fatalidades do exército americano em Vietnã foram por causa de minas e alguns booby traps, né? Algumas armadilhas. Então, quando era detectado um campo minado, ou uma área já não era tão aberta, porque a região no Vietnã ela é mais densa, ela é muito tropical. Então o homem mais experiente, né, ele ia à frente e os soldados eles formavam uma linha para que aquele batalhão ou aquele grupo de soldados pudesse seguir aquele que estava à frente. E o que estava à frente tinha a tarefa de ver cuidadosamente onde ele pisava e atravessar o campo minado sem que explodissem as minas. Os soldados que vinham atrás, eles seguiam a pessoa que estava comandando a linha, o comandante. A certeza que esses soldados tinham de que não iam explodir e sair voando pelos ares, ou de que iam se machucar, né? Se ferir, ser mutilados, era pisar onde aquela pessoa havia pisado e seguir as pegadas. Eles faziam uma fila indiana e vão um pisando nas pegadas daquele que estava à frente. É uma imagem interessante. Deixa eu falar por quê. Hoje em dia, né, eu sou pai, gosto de ler a respeito dessas coisas. E se existe algo que nós não precisamos ensinar aos nossos filhos, é a ser desobedientes. Eu não conheço nenhum pai que algum dia tenha me dito: nossa, eu queria comprar um livro sobre como ensinar aos meus filhos a ser desobedientes. Ou eu quero ensinar aos meus filhos a ser desobedientes. Ninguém ia fazer. Nós tentamos ensinar aos nossos filhos a ser obedientes. Eu tento ensinar isso o tempo todo. E parece que eles vêm preconfigurados para desobedecer. Nesses dias, meu filho mais novo se cortou, o mais velho se machuca o tempo todo, porque toda vez que eles desobedecem, alguma coisa acontece. Mas é engraçado, né? Porque é como se estivéssemos preconfigurados para desobedecer. Nos custa isso. Mas nós precisamos seguir exemplo. O próprio Senhor Jesus, lá em João, no capítulo 13, ele disse aos seus discípulos, depois daquele momento bem conhecido, onde Jesus amarra uma toalha, baixa,
e lava os pés dos seus discípulos. No versículo 15, né, depois de perguntar-lhes, vocês entendem o que eu fiz? Ele lhes diz, eu lhes dei um exemplo. Eu lhes dei exemplo. E lá no versículo 17, ele diz, façam como eu lhes ensinei. Pratiquem estas coisas. Junta essas duas ideias. E a mesma coisa que seguir os passos daquele comandante que está lá na ponta da fila. No capítulo 16 de João, lá no versículo 33, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas não temam, eu venci o mundo. Eu atravessei o campo minado e voltei por vocês. Eu atravessei o campo minado e deixei as minhas pegadas para que vocês me sigam. Apenas perseverem. Jesus diz em Mateus capítulo 24, no versículo 13, aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o outro lado do campo minado, esse será salvo. Se desvie para a esquerda, se desvie para a direita, siga-me. Lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 4 ao versículo 6, a palavra do Senhor diz, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. É assim que sabemos que seguimos a Cristo. Porque seguimos as suas pisadas. E a obediência não é uma questão de tentar... não é muitos pensam que Deus parece que se diverte com a gente. Que Deus tem algum tipo de fetiche de ver, olha como eles me servem. Nós precisamos entender que a nossa obediência é uma questão de vida ou morte. Você acha que aqueles soldados em fila indiana, algum deles questionava, eu não vou seguir, eu não vou pisar, eu não vou fazer desse jeito, por que eu tenho que seguir fulano, por que fulano não me segue? Ninguém questionava isso, porque sabia que a sua vida estava em risco. Um passo para a esquerda, um passo para a direita, uma brincadeira, fazer qualquer coisa fora do que devia ser feito, podia lhe custar muito caro. Podia lhe custar um membro do seu corpo. Então eles tinham cuidado, naquele momento de tensão, de seguir as pegadas daquele que estava à frente. Nós temos que seguir as pegadas daquele que venceu ao mundo. Esse mesmo Deus que diz constantemente, olha, não se desvie para a esquerda, não se desvie para a direita. Siga, persevere. Jesus cruzou o campo minado. A nossa obediência é uma questão de vida ou morte. Porque Jesus venceu o mundo. Os discípulos tinham entendido isso. Lá em João 6, 68, eles dizem, a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Amós 5,4 diz, o Senhor disse, busquem-me e terão vida. A quem iremos? Está na hora de seguir as pegadas. Como adultos, como soldados, não como crianças rebeldes, desobedientes, mas entendendo que a nossa obediência às palavras de Jesus, seguir o exemplo de Jesus, é uma questão de vida ou morte, e não vida ou morte física, vida ou morte espiritual, separação eterna de Deus, ou uma eternidade com Deus. Que Deus te abençoe e que você persevere e atravesse o campo minado.